Olá, seja bem-vindo ao canal Aquieta-te. Aqui você encontrará momentos de paz, através da simples leitura da Palavra de Deus. Sinta-se à vontade para ouvir, refletir ou apenas estar presente nesse momento de quietude. A minha oração é que o Espírito Santo toque o seu coração. Já aproveite para curtir e se inscrever no canal. Vamos ouvir agora o capítulo 19 do Evangelho segundo João. Então Pilatos mandou chicotear Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Eles se aproximavam dele e diziam: "Viva o Rei dos Judeus!" e batiam em seu rosto. Pilatos saiu mais uma vez e disse aos judeus: "Eu o trouxe aqui fora para que vocês saibam que eu não o considero culpado de crime algum." Então Jesus veio para fora com a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos disse: "Vejam, aqui está o homem." Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram Jesus, eles gritaram: "Crucifique-o, crucifique-o." Pilatos respondeu: "Vocês que o levem e o crucifiquem, pois para mim ele não é culpado." Os líderes judeus responderam: "Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele diz ser o Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda com mais receio e voltou para o palácio. Ele perguntou a Jesus: "De onde você é?" Mas Jesus não respondeu. "Você está se recusando a conversar comigo?" Pilatos disse a Jesus: "Você não percebe que eu tenho o poder para libertá-lo ou crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria poder sobre mim se esse não lhe fosse dado por Deus. Portanto, quem me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior." Depois que Pilatos ouviu isso, ele tentou libertar Jesus, mas os líderes judeus gritaram: "Se você libertar esse homem, você não é amigo do imperador romano. Qualquer um que se diz rei está se rebelando contra César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar chamado Calçada de Pedra, em hebraico, Gabatá. Era quase meio-dia no dia da preparação, um dia antes da Páscoa. Pilatos disse aos judeus: "Vejam, aqui está o seu rei." E eles gritavam: "Mate-o, mate-o, crucifique-o." "Vocês querem que eu crucifique o seu rei?" Os chefes dos sacerdotes responderam: "O único rei que nós temos é César." Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles levaram Jesus dali. Ele carregava sua própria cruz e foi levado para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Eles o crucificaram lá, juntamente com 2 prisioneiros, um de cada lado dele. Pilatos ordenou que fosse colocado um letreiro na parte de cima da cruz, no qual se lia: "Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus." Muitas pessoas leram o letreiro, pois o local em que Jesus tinha sido crucificado ficava perto da cidade. Esse letreiro foi escrito em hebraico, latim e grego. Então os chefes dos sacerdotes foram até Pilatos e lhe pediram: "Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim: este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que eu escrevi, escrevi." Quando os soldados crucificaram Jesus, eles tiraram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, para que cada soldado ficasse com uma peça. Havia também um manto, feito de uma peça só de tecido, sem costura. Então eles disseram uns aos outros: "Não vamos rasgar esse manto. É melhor que joguemos os dados para ver quem ficará com ele." Assim, se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que diz: "Eles dividiram minhas roupas entre si e jogaram os dados para decidir quem ficaria com meu manto." E foi exatamente assim que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e o discípulo a quem ele amava ao lado dela,
ele disse à sua mãe: Mãe, este é o seu filho. E depois disse ao discípulo: Esta é a sua mãe. A partir de então, o discípulo levou Maria para que ela morasse na casa dele. Jesus então percebeu que havia terminado tudo o que tinha aí vindo fazer, para que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Disse: Estou com sede. Lá havia uma vasilha com vinagre de vinho. Então eles molharam uma esponja nesse líquido, colocaram a esponja na ponta de um ramo de hisopo e molharam os lábios de Jesus. Após isso, Jesus disse: Tudo está completado. Ele então inclinou a cabeça e deu seu último suspiro. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem expostos nas cruzes no sábado. De fato, esse era um sábado especial. Então eles pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas, para que os corpos pudessem ser tirados de lá. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro homem que havia sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, viram que ele já havia morrido, e por isso não quebraram as pernas dele. No entanto, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. Nesse momento, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele tem certeza de que o que diz é verdade. Então, vocês também podem crer. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que está escrito nas Sagradas Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E o que está escrito em outro trecho das Escrituras que diz: eles irão olhar para aquele a quem perfuraram com a lança. Depois disso, José de Arimateia perguntou a Pilatos se ele poderia retirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe deu permissão. José era um discípulo de Jesus, mas mantinha isso em segredo, pois tinha medo dos judeus. Então, José veio e levou o corpo. Ele foi ajudado por Nicodemos, aquele que viera falar com Jesus à noite. Ele trouxe cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, juntamente com essa mistura, seguindo o costume do sepultamento judaico. Havia um jardim próximo ao local onde Jesus fora crucificado. Nesse jardim havia um túmulo novo, que ainda não tinha sido usado. Como era o dia judaico da preparação e o túmulo estava próximo, eles colocaram o corpo de Jesus lá. Que bom ter você até aqui. Que essa palavra o acompanhe ao longo do seu dia e da sua noite. Se quiser continuar nessa caminhada comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima leitura.